Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos e a gente está aqui hoje para mais uma aula do nosso preparatório do CNU. Nosso conteúdo de hoje é progressões aritméticas, progressões geométricas, famosos PA e PG, certo? A gente vai lidar hoje com a lógica da coisa, como fazer e as fórmulas, certo? PA e PG é um assunto bem curto e questões bem bisuradas, questões bem batidas, sempre é cobrado do mesmo jeito, certo? Então, hoje o vídeo vai ser rápido. E antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos. A nossa série do CNU tá decolando. Vamos lá, vamos para mais uma aula de hoje. O que é que a gente vai ter? Primeiramente, a gente tem que entender o que é que são sequências numéricas, certo? É um tópico muito importante da matemática, que ela fala sobre uma sequência de números que seguem determinada lógica, certo? Essa lógica pode ser somar 1, somar 2, multiplicar 1, multiplicar 2, dividir ou subtrair, certo? Sempre uma sequência de números, ela obedece a determinada lógica que a gente consegue ou captar observando os números ou a questão avisa previamente qual é essa lógica, beleza? Então, eu trouxe como exemplos números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, certo? Esses caras são os pares. É uma sequência de números que anda de 2 em 2. Aqui eu tenho 50, 100, 50, 25, 12,5, 6 e 25. É uma sequência que está sempre cortando metade do número, certo? Qual é o nosso primeiro ponto? É a PA, progressão aritmética. A progressão aritmética, ela é uma progressão, então ela tende a ser uma sequência que anda para frente, certo? Primeiro eu começo no número e vou para o próximo da frente. A sequência nunca anda para trás, certo? Só para deixar claro. A progressão aritmética, ela é marcada por soma e subtração, certo? Então a gente vai chamar de razão, a questão também chama de razão, o número que é sempre somado ou subtraído no caminhar de um termo para o outro, certo? Então, um exemplo é, os nossos números pares é uma razão mais 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, certo? Então, a gente vai chamar de razão o valor que está aumentando, beleza? Eu chamo de razão R, certo? Por que esse R? Porque é exatamente a mesma letra que vai aparecer nas fórmulas, beleza? Então, ó, o soma do 2 para o 4, somou 2. Do 4 para o 6, somou 2. E essa razão é o quanto o salto é de um número para o outro. Nosso segundo exemplo, 7, 10, 13, 16, 19. O salto de um número para o outro é mais 3. Professor, a razão pode ser negativa? Pode. Por quê? Porque uma sequência também pode andar para frente e diminuir, certo? A sequência com razão negativa, ela pode atingir os números negativos tranquilamente, ok? O que é que a gente vai ter também? Exatamente o que eu acabei de comentar, né? A gente vai ter exemplos de sequências que andam para frente, apesar de os números irem diminuindo. Minha razão é um número negativo, certo? Por exemplo, de 223 para 210, diminuiu 13. De 210 para 207, diminuiu 3. De 207 para 214, diminuiu 13. Desculpa. Diminuiu 13, tá certo. E aí, ó, se eu tenho uma sequência, e que daqui para cá diminuiu 13, e daqui para cá só diminuiu 3, e depois diminuiu 13 de novo, depois 13 de novo, isso aqui não é caracterizado PA. É uma sequência aleatória. Porque o PA de um número para o outro sempre é o mesmo tanto. Ah, professor, então mesmo se eu aumentar de 2 em 2, em algum momento eu aumentar 3, já quebrou a PA, já não é mais PA, é uma sequência numérica aleatória, certo? Já a de baixo é perfeitinha, é PA, porque ó, saiu do 100, diminuiu 50, do 50 diminuiu 50, do 0 diminuiu 50, do menos 50 diminuiu 50. Então sim, é uma PA. A PA tem que ter essa rigidez nessa razão. A razão não pode mudar nunca, beleza? Senão vira uma sequência aleatória e não vale nenhuma das fórmulas. Quais são essas fórmulas que eu estou falando direto? Vamos lá. A razão é sempre a diferença entre um termo e o próximo.
ou um termo e o anterior, beleza? Sempre é o quanto aumenta de um para o outro. O termo geral é um termo qualquer. Se eu quero o 10º termo, o 11º termo, o 20º termo, eu vou ter que ir para essa fórmula, substituir o n por 20 e fazer a conta, certo? Sempre que eu quero o termo de número n, pode ser, sei lá, número 100, o A100, que é o termo 100, seria A1 mais 100 menos 1, 99, vezes R. Porque observa, ó, a PA, o meu primeiro, segundo, terceiro termo, 6, ele é o primeiro mais 1, 2 pulinhos. Cada pulinho vale 2. Então, ó, é o primeiro mais 2, certo? O 3/6 termo é para ser o primeiro mais 5 vezes o pulinho. Então, é 2 mais 5 vezes 2 dá 10, dá 12. Tudo certinho, certo? As questões, elas pedem também a soma de termos. Quanto que vale a soma dos 10 primeiros termos? Então o que a gente tem que fazer é somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. As coisas são bem fixadas. Isso aqui é muito rígido, é muito batido, é muito bisurado, certo? Então, as questões giram em torno dessas 3 fórmulas, mas a razão é muito visual. Então, basicamente, geram só 2 fórmulas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma finita, certo? Dando prosseguimento, a gente vai entrar na PG. Professor, por que a PG é diferente da PA? Porque lembra que a razão na PA ela é uma soma ou uma subtração. Aqui na PG, a razão, apesar de também ser razão, ela é escrita com o nome que, e ela é derivada da multiplicação ou divisão, certo? Então, exemplos. Se eu tenho o Q igual a 2, eu estou sempre multiplicando por 2. Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Se eu tenho o Q igual a 3, eu estou sempre multiplicando por 3. Vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Professor, quando é que vai ser uma divisão? É quando o meu Q vier uma fração. Por exemplo, 1/2. Multiplicar por 1/2 é o mesmo que dividir por 2. 1/3. Multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3, certo? Então, só um pouco de atenção. A PG ela é menos cobrada que a PA, só que também cai, beleza? A gente tem também exemplos, ó. Eu trouxe um exemplo com o Q igual a 1 por 10, 1/10. Eu começo do 1000, quando eu divido por 10 dá 100, quando eu divido por 10 dá 10, quando eu divido por 10, era para ter o 1 aqui. E aí, quando eu divido 1 por 10, tem o 0,1, certo? O 1/2, 1/2 por 100, o 100 vezes 1/2 dá 50, 50 vezes 1/2 dá 25, 25 vezes 1/2 dá 12,5, isso aqui vezes 1/2 dá 6,25. Professor, você disse que tem situações em que a PA, se eu mudar a razão, ela deixa de ser PA e vira uma sequência aleatória. Na PG também, certo? Então, nosso primeiro exemplo seria um exemplo de sequência aleatória. Por que isso? Porque a razão do 10 para o 0,1 não é 1 por 10, é 1 por 100. Então, se mexer na razão, você já bagunçou o problema todinho. Se a questão for para você montar uma PG ou montar uma PA, a razão nunca pode ser modificada, porque ela deixa de ser uma PA ou uma PG, certo? Vamos lá. O último são as fórmulas de PG. Nós temos um pouco mais de fórmula, porém, aqui a razão, em vez de ser a subtração do termo com o anterior, é a divisão, certo? O termo geral é calculado da mesma forma. A1 vezes Q elevado a n menos 1. Dá um pause, anota essas fórmulas. E a soma. Vamos lá. A PG tem uma delicadeza porque a soma dela, eu tenho 2 tipos de soma. Eu tenho a soma finita, que é menos cobrada, do que a soma infinita. A soma infinita é muito mais fácil de ser calculado em frente à soma finita, apesar de ser uma coisa infinita, né? Uma coisa que a gente não entende muito bem. Porém, aprenda as fórmulas e a questão deixa claro. Eu quero a soma finita, eu quero a soma infinita. PA e PG, você precisa entender 2 coisas. As fórmulas e o visual. Como assim o visual? Se eu não botasse esse Q igual a 2, tu teria que enxergar e ver que o Q é 2, porque está multiplicando por 2.
Se eu não botasse o Q igual a 3, eu teria que ver que ele está multiplicando por 3, certo? Então a dificuldade maior é o quê? É pegar a questão, olhar a questão e descobrir a razão. Ah, mas se a razão for a pergunta, a questão vai te dar informações suficientes para tu manejar as fórmulas. Que fórmulas? Se for PA, você vai ter a forma do termo geral, que é simples, e a forma da soma, certo? Se for PG, a gente vai ter a fórmula do termo geral e a gente tem duas opções de soma. Logo, adianto que a soma infinita, a última fórmula, é muito mais comum, certo? Eu vou deixar no card o vídeo de exercícios para você, vou deixar nos comentários também, para você ver com clareza como que a gente aplica essas coisas, certo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. O vídeo de hoje, como eu avisei, ia ser bem curtinho. E até a próxima. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.